Olá, boa noite. Aqui é o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas, e nós temos um compromisso hoje de mais uma vez expor a palavra do Senhor. Bem, o tema hoje é realmente algo que nós temos percebido na própria igreja. Essa palavra foi falada ao povo de Israel, mas nós temos os mesmos problemas desse povo, mesmas dificuldades. Nós somos pessoas que, apesar de servos de Deus, de estarmos dentro de uma igreja, sermos santuários do Espírito Santo, nós muitas vezes somos servos de dura serviço. E nós necessitamos de verdade retomar a palavra do Senhor e entender o que significa realmente ser um cristão de verdade. Nós estamos numa época tão difícil, onde o mundo está entrando dentro da igreja de tal forma que é impressionante como os não cristãos estão ficando escandalizados com muitos daqueles que se dizem cristãos. Eu estava ouvindo uma live de um irmão muito sério, que prega realmente a palavra com seriedade, e ele estava contando, e eu mesmo também vi posso contar outra situação. Houve uma festa de aniversário, possivelmente de 15 anos, eu não me lembro, e o que acontece? Olha só o que eu vou dizer. Houve um culto, de verdade. Olá, Henrique, tudo bem, querido? Um culto mesmo, com tudo que tem direito, pregação, louvor, mas sim, beleza. Tudo bem, Henrique? E depois, a pessoa que estava comandando a música perguntou para o pessoal: graça e paz, Henrique, vocês querem música normal, dessas que se cantam normalmente, ou você quer uma música que fala sobre uma vida de prostituição, uma vida de... Todos os jovens que estavam naquela uma festa onde havia ocorrido um culto evangélico, e possivelmente essa aniversariante deveria ser cristã também, porque senão não se faria culto ali. Todos os presentes gritaram que gostariam realmente de música que falava de prostituição, de uma vida totalmente desenfreada. Olá, Camila. Que bom que você está conosco de novo, Camila. Que legal. Então, a situação do mundo hoje está difícil. Está difícil. Então, nós temos visto muitos evangélicos, ou dito evangélicos, ou meros frequentadores de igreja, que estão escandalizando aqueles que não são cristãos. Esse pregador, Annelise, nossa, que privilégio, minha querida, que bom. Então, esse firme e forte, amém. Então, essa pessoa que fez a live, ele disse assim: a pessoa que estava falando, que era a que estava comandando a música, e que fez a pergunta para aquele público: olha, vocês querem que eu cante uma música normal, ou vocês querem uma música que trata de prostituição, de uma vida fácil, de uma vida... E como eu falei, todos os jovens ali falaram: não, nós queremos realmente música que fale de prostituição, que fale de sexo e tudo mais. Ok? Essa moça que perguntou, ela é católica. E ela comentou que ela nunca poderia esperar que um grupo desses, dito evangélicos,
estaria dando preferência, depois de um culto, dando preferência a músicas desse tipo. Então, queridos, nós podemos afirmar que nos dias de hoje nós estamos num período realmente difícil. Aquele período que está escrito lá em Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3. Ali está falando especificamente para cristãos, ou dito cristãos. Não está falando do mundo, porque o mundo já é assim. Ok? Então, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, em Êxodo 33, cujo tema hoje, um povo de dura cerviz. É realmente impressionante como o povo de Israel, que andou realmente fora dos padrões do Senhor, como dá para tirar muitas lições desse povo. Porque nós, evangélicos, não estamos fazendo muita diferença nesse mundo, não. Então, a gente tem que começar a repensar, temos que começar a entender. Olá, Malvina, tudo bem, querido? Que as coisas que nós estamos fazendo têm escandalizado o mundo não cristão. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que são católicas, espíritas e outros grupos que têm mais moralidade, têm mais uma postura equilibrada do que muitos que hoje frequentam igrejas evangélicas e dizem que são crentes. É uma vergonha falar isso, mas é isso que está acontecendo. Em todas as áreas, a igreja, de uma certa forma, está se tornando uma caricatura daquilo que realmente o Senhor trouxe para nós. Em todas as áreas, inclusive até na área de misticismo. Nós, nas igrejas ditas evangélicas hoje, fazem mais misticismo do que uma igreja católica, por exemplo. A igreja católica tem lá o seu misticismo tradicional, mas é sempre aquilo, né? Mas parece que o evangélico é criativo em misticismo. Ele cria coisas para atrair pessoas, para engodar pessoas. Um evangelho falso, um evangelho mentiroso. E infelizmente, obrigado, Malvino. Infelizmente a gente tem percebido isso, tá bem? Bom, nós vamos estar lendo o capítulo 33. Nós já vimos a disciplina que Deus fez com aquele povo que cometeu idolatria, não é? Foi um povo terrível, um povo que mentiu, inclusive, né? O próprio Arão mentiu, mas o Senhor realmente pôs a mão, não é? E agora, os que ficaram, o Senhor vai começar a trabalhar com eles, tá joia? Vamos orar primeiro. Deus vivo, Deus poderoso, colocamos nossas vidas diante do Senhor. E apresento algumas pessoas que precisam do Senhor, que precisam da tua interferência. E eu lembro da Paulinha Tsai, Senhor, lembro a ti, a esposa do Evaldo, Senhor, a Rebeca. Lembro ao Senhor o Lucas, Senhor, da Lu e do Max. Lembro, Senhor, o Davizinho. Ah, Jesus. Cada um desses que a gente tem lembrado, tem falado, realmente dói o coração ao perceber a situação que muitas vezes eles estão. Lembramos o Sebastião também, outra criança que temos orado por muito tempo. Lembro, Senhor, pessoas que estão passando dificuldades, problemas financeiros, problemas, ó Deus, de relacionamentos, problemas, ó Deus, de depressões. Nós colocamos, ó Deus, a Ju, uma das nossas
seguidoras aqui que têm realmente passado problemas, dificuldades de relacionamento tem buscado ser restaurada com o Senhor e também com o marido, não é? Nós temos orado muito para que isso ocorra. Pedimos a Pai que o Senhor esteja também abraçando aqueles que estão, Deus, desesperados, porque não estão conseguindo se levantar muitas vezes financeiramente. Peço a sua bênção também para minha filha, que está vindo possivelmente para Campinas. Ela tem vindo aqui sempre no final de semana e tem trabalhado na segunda-feira dentro de um local que ela arranjou, fazendo massagem. Ela quer saber se realmente teria condições de vir para cá. Então, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, possa estar trazendo clientes. Também te peço pelo meu filho Marcos, Deus, que o Senhor continue, Deus, abençoando ele, dando sabedoria, abra as portas. Ele tem realmente buscado o Senhor e tem se preparado no sentido profissional. Então, que ele possa colher, Senhor, ele possa realmente aumentar sua clientela. Entrego também agora na minha própria vida e a vida da Camille, Senhor, a vida da Luciana, da Graça, do Rodrigo lá no Canadá, cada um de nós, Pai, que o Tiago, a Bianca que está viajando agora, o Charles, a Liz, entrego toda a minha família nas suas mãos e de forma muito específica, Senhor, eu oro pela Camille, Senhor, que teve pneumonia e parece que teve de novo. Está tentando sair dessa segunda fase, que o Senhor possa restaurá-la, pôr a tua mão de poder sobre ela. Entrego tudo, Senhor Deus, nas suas mãos, agradecendo, pedindo, Pai, que o Senhor ilumine esse texto, em nome de Jesus. Amém. Lindraci, nossa, quanta gente boa. Muito bem, pessoal. Capítulo 33, nós já vimos que o Senhor puniu aquele povo idólatra, povo que tinha falado tudo que o Senhor disser faremos e não fizeram coisa nenhuma. 40 dias foi suficiente para eles realmente caírem na orgia e também na idolatria. Aqui no capítulo 33, depois que o Senhor já pôs a mão e infelizmente muitos morreram, né? O Senhor realmente fez algo assim que aquilo que Moisés tinha feito antes não foi suficiente, não é? Moisés usou o critério dele fazer a justiça, não é? Ele pegou um pessoal que ele falou assim: quem for do lado do Senhor venha para cá, e foram realmente, né? A tribo de Levi. Ele matou muitos daqueles que haviam praticado, mas ele falou assim, ele deve ter pensado bem, isso já vai ser suficiente, mas não foi. O Senhor realmente pôs a mão. E agora, no capítulo 33, onde a gente percebe um certo arrependimento por parte do povo, não é? Mas que povozinho difícil, bem parecido conosco, não é? Olha lá, capítulo 33 diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra. É interessante que quando ele estava bravo, ele não falou meu povo, ele falava sempre o teu povo, se referindo a Moisés, não é? O teu povo. E aqui ele fala: sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti.
Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, que são descendentes de Cã. Ok? Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Olha a colocação de Deus com respeito a eles. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço. Então, pegando esse aspecto do povo de Israel, povo de dura serviço, eu posso afirmar nos dias de hoje que os ditos evangélicos dos nossos dias também é um povinho de dura serviço. E para quem não sabe o que significa isso, a coluna cervical, ela serve para que a gente se abaixe, se levante. Mas quando o Senhor fala que eles são pessoas, são povo de dura serviço, significa que eles não dobram, eles não se curvam diante do Senhor, eles não se prostram diante do Senhor verdadeiramente, de coração realmente cheio de amor por Deus, cheio de gratidão por Deus. Não. O próprio Deus, em várias partes, fala que era um povo que se aproximava dele como se fosse um povo que o adora, mas que o coração deles estava longe. Deus conhece o coração da pessoa. E aqui, versículo 3 diz: sobe para uma terra que emana leite e mel. Esse aspecto de mel, já vi várias palestras a respeito desse assunto. Não é mel de abelha, né? Mas é de tâmara. Lá em Israel, eles até replantaram agora, eles acharam sementes de, acho que era 2.000 anos atrás, e germinou, e está se produzindo. Eram as tâmaras que realmente estavam na terra de Canaã, e que é incrivelmente doce. É uma tâmara que não chega nem perto dessas tâmaras comuns nossas. E essa irmãzinha, essa que faz uma apresentação lá em Israel, ela é judia inclusive, eu estou falando de irmãzinha, mas eu não tenho bem certeza se ela realmente é convertida, mas ela cita muito a Bíblia, muitas coisas, mas eu não sei se ainda é uma misturança. Mas, de qualquer forma, ela é alguém que experimentou essas tâmaras. Ela teve esse privilégio e ela disse que é algo maravilhoso. Então, essa expressão, uma terra que emana leite e mel, não é uma terra que tinha muitas abelhas, ok? Então, ele fala, depois que ele fala que é um povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho, ou seja, eu não vou no meio de vocês, para que eu não mate vocês, né? Ele estava realmente muito bravo, muito irado. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, nenhum deles vestiu seus atavios. Vocês vão encontrar esse tipo de procedimento muitas e muitas vezes. Lá no livro de Juízes ocorreu várias e várias, né? Eles estavam longe de Deus, Deus então permitia que os inimigos o atacassem, fizessem uma série de coisas, e aí eles se arrependiam e o Senhor os libertava. Dá um passeio lá em Juízes e vocês vão ver que é quase que uma constante na vida do povo de Israel, essa de se afastar do Senhor, e depois, quando eles estão aí vendo a mão pesada de Deus, eles acabam se arrependendo e deixam, não é? Então ele fala que o povo chora, né? O nosso irmão Moisés escreve: pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios.
Porquanto o Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, a gente percebe realmente que o Senhor estava muito irado com esse povo, mas mesmo assim ele fala que o anjo dele os guiaria à terra prometida. E nós, ao prosseguirmos aqui, a gente enxerga Moisés, como ele era amado por Deus, como Moisés era diferenciado de muitos que estão lá, inclusive do próprio Arão, que era sumo sacerdote, que foi escolhido para isso, ele e seus descendentes, sumo sacerdote e sacerdotes. Então no versículo 7 diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Ainda não era o tabernáculo que seria montado, ok? Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, então ele estava lá, ele saía fora, né? Todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Então, era realmente um momento muito solene, porque eles sabiam que ele estaria em contato com Deus vivo, com a glória do Senhor. Uma vez dentro, Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Eu fico impressionado como Moisés realmente teve intimidade com esse Deus. Mas era uma intimidade tal que nós vamos ver à frente, que quando ele teve um contato mais próximo, ele desceu com o seu rosto glorificado. E aquilo incomodou tanto o povo de Israel que ele teve que colocar um véu, não é? Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. Então, aparentemente o povo se arrependeu, o povo se colocou diante do Senhor e, de alguma maneira, estavam realmente adorando de verdade. Porque é sempre assim, não é? Se não é pelo amor, é pela dor. E eles ficaram apavorados quando eles perceberam que o Senhor estava pondo a mão em muitos deles, e muitos morreram. Falava o Senhor a Moisés face a face. Essa expressão que nós estamos acabando de ler aqui no hebraico, face a face, não significa que Moisés via a face do Senhor. E por que eu sei disso? Nós vamos ver em seguida o porquê. E a própria palavra no Novo Testamento fala que ninguém jamais viu a Deus. Claro que depois da queda de Adão, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, todas as vezes eu tenho insistido nisso, porque muitas pessoas não percebem, mas todas as vezes que um servo de Deus, no passado, viu a Deus, que nem o caso de Isaías 6, sempre era a segunda pessoa da Trindade se esvaziando e permitindo então que o homem se aproximasse. Aqui no caso, era o Pai. E quando Moisés pede, porque aqui ele fala que Moisés falava face a face
como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, ele continuava ali de guarda. Mas então essa expressão face a face não é que ele via, mas que normalmente havia uma manifestação sobrenatural, nuvem e o falar de Deus, mas Moisés não via. Só que Moisés não ficou satisfeito. Ele queria realmente contemplar a face do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Lembra que o Senhor falou, o meu anjo vai caminhar com você. Faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Aliás, o Senhor conhece o nome de cada um de nós. Também achaste graça aos meus olhos. Então, Moisés está dizendo para Deus, o Senhor conhece o meu nome e o Senhor disse que eu achei graça diante do Senhor. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Lembra que eu falei que o Senhor estava tão irado que ele começou a falar para Moisés, o seu povo. Sempre ele falava o meu povo de Israel, não é? Agora ele estava dizendo o seu povo, sempre o seu povo, né? Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ora, se ele falou, a minha presença vai contigo, por que Moisés fala, se a tua presença não vai comigo? Por quê? Porque na cabeça de Moisés, ele não queria um anjo. Ele não queria um anjo. Ele queria que o próprio Deus caminhasse com ele. Ele queria que realmente aquele que é o Todo-Poderoso e que realmente tinha Israel como seu povo, caminhasse, andasse no meio dele, não é? Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Então Moisés está deixando bem claro, ó, não é meu povo não, é teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então Moisés está dizendo para Deus, ó Deus, eu sei que o Senhor nos separou, a mim e ao povo, para o Senhor, e ele é teu povo. Cometeu erro, mas eles já se arrependeram, Senhor, não é? O Senhor já disciplinou. Então, anda com a gente, permaneça com a gente. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Bom, a partir do instante que Deus falou isso, Moisés se encheu de coragem e falou, muito bom. E aí ele dá um passo ousado para falar com Deus. Olha o que ele diz. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Você lembra que lá em cima Deus falava face a face, eu já expliquei que não era vendo, mas era Deus falando. Ele não ficou satisfeito. E eu quero ver a tua face. Eu quero ver. Mas o pedido de Moisés quanto a ter uma visão da glória do Senhor realmente não foi atendido plenamente. Respondeu-lhe, farei passar, é uma maneira bem poética, tá?
Respondeu-lhe: farei passar, que eles chamam de antropomorfismo, né? Como se Deus fosse uma pessoa. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, nem Moisés podia realmente ver a face do Senhor. E ele vai explicar. E acrescentou: não me podes ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Vocês lembram da queda? Quando Adão, por incredulidade, desobedeceu e morreu, aquele que se aproximou de Adão e disse: Adão, onde estás? Não era mais a triunidade, como antes Adão via. Antes da queda, Deus e o homem andavam e sem nenhum problema. Inclusive, a roupa de Adão e de Eva era a glória do Senhor, não é? Você imagina como eles se vestiam da glória do Senhor, né? E quando eles pecaram, perceberam que estavam nus. Por quê? Porque o pecado separa Deus do homem. Deus é absolutamente santo. Então, quem é que se aproximou de Adão e disse: Adão, onde estás? Foi a segunda pessoa da Trindade, se esvaziando e se aproximando e falando com Adão, como várias e várias vezes nós encontramos durante todo o Velho Testamento, não é? Os pais de Sansão, Gideão, não é? Abrão, Moisés, tantos e tantos. Olá, Ângelo, querido, se você entrou agora, fica tranquilo porque está gravando, né? Então eu vou colocar depois lá no nosso canal, tá bom? Raul Nogueira Canal, se alguém não sabe, é só entrar lá no YouTube. Muito bem, então, ele fala, no versículo 20, eu volto a ler: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha. Ou seja, estaria assim protegido, né? E não se esqueça que a pedra representa Cristo. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Claro que isso foi uma maneira bem poética de expressar aquela passadinha que o Senhor deu com Moisés dentro da penha, mas eu fico imaginando o fulgor, né, da glória que Moisés viu. Em consequência disso, ele vai descer com seu rosto totalmente glorificado. Então, nós chegamos aqui ao final de hoje, né, capítulo 33, vendo que o nosso Deus é muito misericordioso. Queridos, um povo que viu e teve as experiências que eles tiveram, as pragas do Egito, atravessar o Mar Vermelho, o maná, cuja palavra maná, eu gosto sempre de lembrar o que é isto, né? A palavra maná, as cordonizes, a água amarga transformada em água doce, o ferir a pedra e saindo água. Quantos milagres aquele povo viu. Depois, Moisés começando a subir o monte, eles viram os trovões, viram a palavra, né? Deus falando.
40 dias foi suficiente para que eles fizessem uma idolatria e, ao mesmo tempo, uma festa onde rolou tudo que tem direito. Só não vou falar que rolou droga, porque eu acho que naquela época não tinha. Mas toda a podridão que o homem tem foi colocado para fora. Toda a prostituição, tudo sodomia, deve ter rodado tudo. E claro, Deus abomina o pecado. Agora vamos trazer para os nossos dias. Eu quero fazer uma pergunta para você. Depois que você ouviu tudo isso, e o povo se arrependeu de verdade, pelo menos esse grupo aqui, nesse momento, Deus, por misericórdia, começou então a tomar decisões de restauração, não é? Mas eu quero fazer uma pergunta. Como meu irmão, minha irmã, você que está nesse mundo, que faz parte do corpo vivo de Cristo, que tem certeza da sua salvação, como que você está enxergando a igreja dos nossos dias? Eu quero que você relate alguma experiência, alguma coisa que você já passou, já viu, já ouviu, porque, ao meu ver, a nossa igreja realmente está na UTI, está muito doente. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa. Eu muitas vezes eu peço para alguém comentar e ninguém comenta. Então, na quarta-feira... Oi, Lenilda, tudo bem, querido? Na quarta-feira passada, meu filho entrou e ele fez uma pergunta que deu uma... Olha, foi uma bênção, porque todo mundo começou a conversar. Nós estávamos falando sobre o aspecto de divórcio, de prostituição, das pessoas terem relação sexual fora do casamento, mas foi uma discussão muito legal. A liderança escreveu: a paz, Senhor. Aqui é Emanuel. Saudades. Oh, saudades. Uau, que bom. Que Deus abençoe vocês, tá bem? Então, quem é que tem aí alguma coisa para comentar, seja o anjo, quem for, não é? Boa noite, Elenildo. Já falei daqui, agora há pouco que você chegou depois, mas está tudo gravado e nós vamos colocar lá no Raul Nogueira Canal. Então, antes da gente terminar, quem gostaria de acrescentar alguma coisa, comentar, alguma experiência que você teve dentro disso que nós colocamos dura serviço? Eu tenho tantas, mas eu não queria eu falar, eu queria ouvir dos irmãos. Eu queria ouvir dos irmãos. Eu tenho uma festa que eu fui há pouco tempo que eu fiquei escandalizado com pessoas que se diziam cristãs. Então, eu queria ouvir de vocês. O que é esse tema? Povo de dura serviço. Como é que nós podemos passar isso hoje para a nossa igreja? O Henrique. A igreja atual está totalmente defasada em relação às Escrituras. O homem distancia de Deus por praticar um evangelho destituído de Jesus. É verdade. É verdade. A Elenildo está dizendo que estava num curso de artesanato. Mas é verdade, Henrique. Sabe, eu tenho um grupo de pessoas, você já me conhece, sabe que sempre eu começo um grupo aqui, que era pequenininho, tinha duas pessoas, isso aqui em Campinas, e hoje nós já estamos aí mais ou menos com 11, 12 pessoas, né? E está chegando gente nova, gente, e que estão assim ficando impactados com a palavra do Senhor, porque isso que eu faço de abrir a palavra e expor versículo a versículo é algo que são pouquíssimas as igrejas ou líderes que fazem isso, não é? Então eles estão sendo impactados. Eu tenho gente minha aqui que, puxa, mas nossa, eu já li isso aqui tantas vezes, eu nunca vi isto, não é?
E é a palavra de Deus que aumenta a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor, não é por experiências. Eu comentei recentemente, todas as experiências que eu já tive nesses 44 anos ficaram para trás. Elas foram interessantes, foram algo que realmente me impactou naquele momento, mas ficou para trás. Se eu fosse depender de experiência, eu nem era crente mais. O que me faz permanecer na palavra de Deus é a própria palavra. Mergulhando nessa palavra, vou ter experiências com a palavra de Deus. Mas, vocês lembram, e eu só queria repetir, lá em Atos 2, quem quiser pode abrir, e o nosso irmão Henrique comentou, e é isso mesmo. Em Atos capítulo 2, nós temos vamos dizer assim, como se fosse um banquinho, não é? Com 4 pés, que é exatamente o que a igreja é. Lá em Atos 2:42, diz assim: e perseverava, ou seja, isso era algo constante. Eu gosto sempre de tocar de novo nesse versículo, porque ele é fundamental, e a maioria não está praticando isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui está o retrato da igreja. Julioco, seja bem-vindo. Eleni escreveu: pastor, hoje estou indo visitar a igreja que a Lorena vai ser apresentada para a igreja. Já pais vão estar juntos, aí a voz. Ela só tem 4 anos. Peço que o pastor ore pela vida espiritual e família da Moreninha. É alguém que não é cristão, né? É isso ou não? São família talvez católica ou são cristãos mesmo. Mas voltando ao que eu estava falando, esse versículo 42 é o versículo chave, para uma igreja que realmente é saudável, ok? Então, sim. Então, é uma igreja saudável, teria que ter, imagina um banquinho com 4 pés, não é? A base é Jesus, o tampo seria a igreja. E o que sustenta a igreja? Que está sobre Jesus? Doutrina dos apóstolos. São pouquíssimos os servos de Deus que estudam como você está estudando comigo nos sábados e nas quartas-feiras. E também os grupos que eu tenho, ok? São poucos. Além da doutrina, que essa é fundamental, eles tinham comunhão. Eles estavam juntos. Eles se amavam. Eles trocavam experiências. Eles se ajudavam, não é? Eles estavam no partir do pão, eles tinham a ceia, né? As reuniões ágape. E nas orações. É isso que sustenta uma igreja. Só que, se vocês forem sinceros, e dando uma olhada aqui, vocês vão perceber que perseverar na doutrina dos apóstolos, tem pastor que nunca leu a Bíblia inteira. É sério. Ter comunhão, só tem aquela reuniãozinha. Não são evangélicos, né? Então vamos orar por ela assim. Então, tem aquela reuniãozinha no domingo, ouvem uma pregação, seria realmente muito bom se fosse uma pregação boa, né? A moreninha, né? E eles não têm comunhão uns com os outros. Nós estamos assim num período da igreja de muito egoísmo, muita dureza, muita competitividade, não é? Onde as pessoas disputam cargos, pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja sem falar com outro por muito tempo,
pessoas que falam mal, pessoas que, diante da palavra de Deus, não se dobra, não se arrepende, não confessa pecado. É um povo de dura cerviz. Então, o que o Henrique falou é verdade. Então, a maioria são superficiais. Uma vez eu estava começando a fazer um discipulado com uma pessoa que já tinha pelo menos 15 ou 20 anos de igreja, e eu falei, por favor, me procura aí 1 Tessalonicenses. E ele estava demorando em achar. Nós estávamos fazendo isso online. E aí eu falei, mas por que você está demorando? O que está vendo? Ele falou, eu falei, onde você está? Eu estou em 1 Reis. 20 anos, 15 a 20 anos de igreja. Estou em 1 Reis. São pessoas que nunca estudaram a palavra de Deus. Quando muito dão uma lidinha, mas, meu filho, a leitura só vai valer se ela deixa de ser apenas uma mera informação e passa a fazer parte da sua vida, dos seus valores. Fora isso, não adiantou nada. Aquelas pessoas muitas vezes leem de manhã ou num outro horário qualquer um trecho da palavra, quase que por sabe? Pelo menos Deus, eu estou lendo aqui tua palavra. Quando ele sai da porta da casa, ele nem lembra mais qual é a passagem que ele leu. Ele não sabe nada. O Henrique sabe. Nós estudamos na casa do Cláudio, quando eu morava em São Paulo, Romanos, versículo a versículo, se eu não me engano, acho que demorou 2 anos, eu creio. Olá, meu irmão Alfredo, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Não esqueça que isso que nós acabamos de falar aqui está gravado lá em Raul Nogueira canal, lá no YouTube, tá bom? Seja bem-vindo, você e sua esposa. Então, o que acontece é isso. Nós começamos com um grupo dentro da casa do Cláudio, que era só eu, o Cláudio, a esposa. Depois começou a se aproximar a sogra dele, que não era convertida na época, se converteu, e aí começou a chegar pessoas, que nem o Henrique. E nós tivemos um número muito grande de pessoas que estavam sedentas da palavra, e lendo a palavra, e comendo a palavra. E eu, a partir daí, fui treinando o Cláudio para, isso chama-se discipulado, para ele fazer as minhas vezes. E o Cláudio assumiu a liderança. Um outro que veio crescendo é o Henrique, que está aí, não é? Que ele tem acompanhado, ele tem caminhado, tem visto, tem pregado. Então, nos dias de hoje, são raras as pessoas que estudam a palavra de Deus, não uma coxa de retalho. Cada vez que vai no púlpito, pega uma coxa de retalho. A pessoa não consegue ter um contexto, ter realmente uma informação completa daquele livro. Eu estou, por exemplo, amanhã eu vou pregar novamente na igreja chinesa, aqui. Eu estou estudando com eles Gálatas. Então, amanhã eu estou dando continuidade a Gálatas. Estou no capítulo 3, versículo a versículo. E as pessoas estão com sede. Eles estão vindo estudar comigo o chinês no sábado, presencialmente. E estamos estudando Romanos versículo a versículo. É diferente. E quando eu falo que nós devemos estar indo e fazendo discípulos, fazer discípulo é diferente de estudo bíblico. Isso que eu estou fazendo com vocês é estudo bíblico, não é discipulado. Então o que é discipulado? Discipulado é o que Jesus fazia, é o que Paulo fazia. É caminhar com seus discípulos. Eu não tenho como caminhar com vocês. Eu podia fazer isso quando eu estava em São Paulo com algumas pessoas, como realmente eu fiz, mas aqui eu estou começando a trabalhar
com pessoas presencialmente e caminhando junto, ok? Então, o estudo bíblico faz parte do discipulado, mas não é discipulado. É bom, mas não é só isso. Jesus caminhava com seus discípulos. Kingston, Basílio, a paz, Deus abençoe. Então, o Kingston, para quem não sabe, ele é de Moçambique e nós temos tentado fazer um projeto com eles lá, tá bom? Então, o discipulado, você tem que caminhar com seu discípulo, orar com seu discípulo, ensinar ele a ler as escrituras, ensinar a evangelizar, ensinar a discipular, aconselhar quando necessário, ser transparente para que ele saiba como você resolve os seus problemas, ok? Então é importante isso, tá bom? Ok, pessoal. Kingston, você chegou agora, não sei se foi agora mesmo, mas fica tranquilo que tudo que eu acabei de falar aqui, nós vamos colocar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, tá bom? Nós estamos terminando, porque a gente começa sempre às 18h30. Que Deus abençoe vocês, fiquem na santa paz do Senhor, que vocês possam realmente estar compartilhando esses estudos nas suas redes. Elaine, poxa vida, desse jeito, explica essa palavra que você escreveu desse jeito, tá bom? Não entendi. Bem, então, se vocês puderem, por favor, coloque isso nas suas redes. Tem pessoas que têm colocado nas suas redes para que outras pessoas possam assistir, tá bem? E quem nunca entrou na nossa página, Raul Nogueira Canal, ali tem quase 400 mensagens. É só entrar lá, né? Entra no playlist, que é mais fácil, porque aí vocês procuram o tema e vão assistir o que vocês querem, e que realmente vocês possam aproveitar muitas coisas que nós falamos para compartilhar com pessoas, tá bem? Nós estamos estudando na quarta-feira, sempre é um tema novo. Quando eu terminar, e estamos para terminar aqui essa palavra, boa noite, Raul, paz gloriosa, Senhor seja sempre contigo, obrigado por esse estudo. Glória a Deus, meu irmão. Então, quando eu terminar Êxodo, já está quase acabando, nós vamos começar a estudar no sábado o livro de Daniel, ok? Eu já fiz isso uma vez, mas era outra, acho que não era exatamente esse que nós estamos aqui no Face, era um outro que se perdeu, sei que sumiu. Então eu vou estar, por quê? Porque tudo que o senhor falou, como é o discipulado. Ah, sim, agora eu entendi, Elaine. A Elaine fez parte do LVO, ela sabe do que eu estou falando. Então, nós vamos estar estudando Daniel, versículo a versículo, porque a base de escatologia, para você saber o que está acontecendo nos nossos dias e o que vai acontecer, a base é Daniel, ok? Antes de 1ª, 2ª, Tessalonicenses, que eu já está gravado, e também de Apocalipse, a base é Daniel. Então, algumas pessoas já me pediram para que eu estudasse Daniel, e nós vamos começar a estudar Daniel no sábado, assim que eu terminar Êxodo, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na santa paz. Daniel é fantástico, né? As pessoas não sabem, mas as pessoas pensam que quando leem assim, sem prestar atenção nas épocas e tal, pensa que Daniel estava na cova dos leões, ainda jovem, sei lá, seus 30 anos e tal. Ele devia estar perto de 82 anos. Quando ele entrou na cova dos leões, ele devia estar com mais ou menos 82 anos. Só para vocês terem uma ideia como é bom estudar a palavra. Muito bem, vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Visita-nos, Pai, de forma especial. Ministra a tua palavra e que todos esses que estão aqui, as suas famílias,
estejam debaixo da tua guarda, da tua proteção, da tua orientação. Dê a todos eles e a nós também sabedoria para enfrentarmos esse mundo tenebroso. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que a igreja, apesar de estar passando momentos difíceis de afastamento da verdade, ainda há muitos, ó Deus, que não se dobraram diante de Baal. E nós te agradecemos por esses que estão aqui, por aqueles que ainda vão entrar no YouTube, e que o Senhor os guarde, os proteja e os use em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na santa paz.